Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou trazer você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa segunda-feira de mais polêmica. Meu Deus do céu. CBF, tá difícil a gente não desconfiar, hein? Tá difícil de a gente não perceber o que vem acontecendo com o Vasco no Campeonato Brasileiro. E mais uma vez, Rodrigo Guarizo do Amaral, o VAR, jogo contra o Cruzeiro, nem sequer quis trabalhar quando os lances são a favor do Vasco. A falta do Matheus Carvalho, a gente vai comentar bastante sobre isso, né? Que é um lance polêmico que poderia ir por vídeo, poderia chegar lá o Matheus Delgado Candansan, chegar lá, observar, ver a intensidade, ver se realmente pegou ou não, mas não teve, né? Mais uma vez, o VAR inoperante a respeito do Vasco e o árbitro de campo completamente sem critério nenhum. A arbitragem brasileira, critério não existe. Camisa, tem cruz de malta e uma faixa na camisa, pode marcar tudo contra. De resto, a gente vê vergonha, não só dentro de campo, mas fora também, com adiantamento, adiamento, atraso de jogos dentro de uma rede de manipulação em que os queridinhos são prioridade. A gente vai falar bastante sobre isso, mas solta a vinheta, bora pro vídeo que a gente vai falar bastante sobre o que vem acontecendo com o Vasco dentro, né, de uma semana decisiva. O Vasco chega a 36 pontos no Campeonato Brasileiro, retoma a 9ª colocação e, claro, né, começa a observar a Copa do Brasil no meio de semana, jogo importantíssimo contra o Atlético Mineiro, e a gente já começa, né, uma semana preocupado com a CBF. Era algo que a gente não precisava estar falando, né, mas é impossível, está cada vez mais explícito, está cada vez mais exposto, está cada vez mais vergonhoso. E, claro, não convence mais ninguém que essa arbitragem brasileira ela é tendenciosa. Infelizmente, nós não podemos mais assistir um jogo de futebol sem ter aí dúvidas que tudo ali está se passando de forma limpa e transparente e justa. Infelizmente, o futebol brasileiro anda a passos largos para acabar literalmente. Isso porque a gente já viu uma movimentação externa a respeito do adiamento do jogo do Vasco contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, o segundo jogo, para favorecer o Atlético Mineiro. Mas essa manobra ela é realizada para justificar a ajuda para o Flamengo na mesma Copa do Brasil contra o Corinthians, né? E claro, para não falar que só o Corinthians foi prejudicado, que só o Flamengo foi ajudado, que eles colocam o jogo do Vasco também em xeque, para ser algo justificado. Vamos justificar aqui. As grandes estrelas, os grandes jogadores têm que estar presentes. Beleza, mas nas quartas de finais da Copa do Brasil, o mesmo Vasco tinham 2 jogadores na seleção, Puma Rodrigues, que jogou ontem como titular, e o Jean Davi, que entrou ontem também contra o Cruzeiro. E nem por isso adiaram nada, né? O Vasco se virou, madrugou para trazer os 2 jogadores que são importantes para o atual elenco e se virou. A CBF não quis nem saber quem estava e quem não estava. Agora a situação mudou completamente, né? Agora é outro critério. Envolver o Flamengo é outro critério, né? Outra situação. E isso é vergonhoso. O que vem acontecendo no futebol brasileiro é de dar nojo. E infelizmente a maior vítima de todas, né, do VAR, a gente olhar ali no ranking, né, o Vasco é o clube onde, quando se tem ali uma revisão do VAR, é o mais prejudicado. São mais marcações contras de todos os clubes do Brasil. É impressionante, é impressionante. A coincidência? Eu acho que não, porque essa coincidência persiste durante os anos, né? E vem persistindo em 2024, dentro e fora do clube. Então, infelizmente, o que vem acontecendo é triste. Vamos observar esse jogo contra o Cruzeiro, falando sobre o critério da arbitragem, né? Aquele lance da falta do Matheus Carvalho, que na minha opinião foi um lance que poderia até mesmo sobrar um cartão mais amarelo, mas do meu ponto de vista, sem nenhuma intensidade, o jogador não entra por cima, ele estica a perna para pegar na bola e acaba levando um vermelho direto do árbitro de São Paulo. Preste atenção que eu vou falar para você aqui, torcedor. Mais uma vez, árbitro de São Paulo, que era o Matheus Delgado Candansan, os 2 assistentes de São Paulo e o VAR, Rodrigo Guarizo do Amaral de São Paulo. O que o Rodrigo Guarizo de Amaral é VAR em jogo do Vasco não está no gibi, meus amigos. Não está no gibi. E mais uma vez, um lance que poderia ter sido chamado árbitro no monitor não aconteceu.
não aconteceu. Lance duvidoso, lance que gera polêmica, lance que a gente vai questionar pra caramba aí durante a semana, o VAR inoperante. O senhor Rodrigo Guarizo do Amaral, ele mesmo, de várias polêmicas de jogos do Vasco, incluindo aquela entrada do Gregory, que hoje está no Botafogo, lá no Martim Benítez, no jogo em São Januário contra o Bahia, que o Leandro Castan foi expulso e o Gregory não foi expulso. É ele, Rodrigo Guarizo do Amaral, ele acumula problemas em jogos do Vasco. E claro, o que falar, né, do pênalti em Jean Davi, né? O que falar daquele pênalti que, na minha opinião, mais uma vez, o VAR é inoperante. Vocês têm que entender, nós temos que entender, que o VAR não funciona a favor do Vasco. Isso tem números. Não estou falando aqui da boca para fora, não estou falando aqui o que eu acho. Isso é estatístico. Tem números, tem rankings. Isso mostra como o Vasco vem sendo perseguido e a gente não entende o motivo nem o porquê dentro de uma competição. Então, cara, simplesmente olhando para o jogo contra o Atlético Mineiro, eu estou extremamente preocupado com o fator arbitragem. Principalmente se for árbitro de novo de São Paulo. O Vasco é rodeado de árbitros de São Paulo o ano inteiro. Não existe trégua. Mais uma vez, mais uma arbitragem de São Paulo e mais uma polêmica. É brincadeira o que a senhora CBF vem fazendo com o Vasco no Campeonato Brasileiro. E se liguem, preste atenção que na Copa do Brasil teremos falta de critério. Porque falta de critério é regra para arbitragem no Brasil. É regra, né? Aquele lance do Keno contra o Atlético Goianiense, o árbitro, a arbitragem, né, brasileira, eles não deram cartão vermelho para o Keno. Um lance com menos intensidade do Matheus Carvalho, deram cartão vermelho direto. Não existe critério. É completamente difícil de compreender como que você atua em campo com uma arbitragem tão fraca, tão medíocre, tão ridícula que é essa arbitragem da CBF. E, infelizmente, a maior vítima somos nós. Será por quê, né? Vamos ver agora, meio de semana, na Copa do Brasil. Olhando para o Campeonato Brasileiro, né, o Vasco enfrenta o Juventude no próximo sábado, óbvio, né, de olho em vencer uma partida em São Januário. O Vasco já está há bastante tempo sem jogar no Caldeirão, retorna aí ao Rio apenas após o jogo contra o Atlético Mineiro, já vai ficar ali em BH a partir de hoje, vai treinar hoje, vai treinar amanhã e vai se preparar para o jogo da quarta-feira na Arena MRV, o primeiro jogo da semifinal, o jogo mais importante do Vasco na temporada, e a gente observa de perto, né, a equipe comandada pelo técnico Rafael Paiva tendo testes contra o Cruzeiro que são questionáveis, né? A gente vai falar sobre essa partida porque a gente observa, né, algumas movimentações do técnico Rafael Paiva diante de algumas situações, óbvio, adversas, mas também como opções que vêm sendo escolhidas e outras não. Começando pelo David, né? Mais uma vez uma preocupação. Hoje teremos exames para saber o grau e a gravidade da lesão do David, jogador taticamente importante, né? O Vasco já perdeu o Adson do lado direito e agora o David do lado esquerdo sai machucado, com um joelho ali inchado do jogo. Preocupa bastante a comissão técnica, preocupa bastante, né, o departamento médico, e hoje a gente vai saber com mais precisão o que aconteceu com o atacante vascaíno, que vai fazer exames para detectar ou não alguma lesão. Tomara que não aconteça, porque o Vasco vem sofrendo com essas questões de lesão. E claro, o técnico Rafael Paiva, como ele reagiu, né, a essas mudanças e o que ele pensou para a equipe. Claro, algumas questões questionáveis, né, e eu vou falar aqui quais eu encontrei. Bom, situação envolvendo a saída do Coutinho. Normalmente, quando você tira um jogador que tem uma técnica apurada, você coloca outro jogador que tenha, pelo menos, né, uma porcentagem considerável da mesma técnica. E o Coutinho só tem um jogador que substitui o Felipe Coutinho no elenco. É Dimitri Payet. E vice-versa. Quando o Payet está em campo, quando o Payet sair, o Coutinho tem que entrar. Na minha opinião, os dois têm que jogar juntos em algum momento. Mas enquanto esse dia não chega, ambos têm que ser opções para substituições. Não dá para colocar outro jogador, porque o Vasco tem uma perda técnica absurda dentro de campo. E claro, né, o Paiva fez alguns testes, fez alguma rotatividade no elenco. É de forma inteligente essa movimentação, porque você dá minutagem para algumas peças que podem ser utilizadas na semifinal, né, peças importantes, peças que não têm tanta minutagem assim, que podem entrar e tem que entrar em algum momento e corresponder. Normalmente, se você não faz essa rotatividade, você perde, né, um pouco, fica discrepante, fica um abismo. Os jogadores que jogam como titulares e os reservas ali entram completamente perdidos, porque
porque não tem essa minutagem. Mas é bem difícil entender o que o Rafael Paiva pensou, né, colocando ali principalmente Pablo Galdames, um jogador que tem contrato até o final da temporada. A gente sabe que ele não vai ficar, o torcedor não quer o Galdames, a diretoria já mostrou também que quer negociar o jogador, de alguma forma não conseguiu negociar agora no meio da temporada, né, na segunda janela de transferências, mas com certeza não vai renovar o contrato do chileno Pablo Galdames, até porque o salário é alto e o contrato do atleta já está acabando, né? Nós estamos no dia 30 de setembro e o contrato do jogador vai até o final de dezembro, então temos poucos meses para o Pablo Galdames estar aí se inserindo, né, na barca de saída do Cruz Maltina, e a gente não consegue compreender o porquê o Galdames entra e o Maxime Domingues, que tem um contrato largo com o Vasco fez a aquisição do jogador, com certeza buscou ali informações, a comissão técnica com certeza aprovou o atleta, e ele não entrar. E entrar o Pablo Galdames, que está nos seus últimos meses, onde o Vasco não terá nenhuma recompensa financeira numa possível transferência, né? É algo difícil de entender, é algo complicado de defender do Rafael Paiva e complicado de compreender, porque é complicado a gente administrar um jogador que vai sair. É a mesma coisa o Rossi, que já nem vem figurando mais na lista de relacionados. Enfim, situação de campo do Vasco bem num ritmo de testes, né? A gente viu o Puma Rodrigues e o Paulo Henrique jogando juntos na ponta direita. O Rafael Paiva ia fazer essa movimentação com o Vitor Luiz e o Leandrinho, né? Eles iam entrar no jogo, mas por conta da expulsão do Matheus Carvalho, tudo mudou de figura. Nós iríamos ver, obviamente, 2 laterais jogando pela esquerda e 2 pela direita, para ver, é um teste, né? Ele realmente, o técnico Rafael Paiva tentou buscar a vitória, fez algumas substituições muito difíceis de compreender, mas também testou, né? Fez algumas movimentações de teste e, claro, ajustes têm que ser feitos. E a gente sempre protegeu aqui. O Vasco tem que ir com força máxima para chegar ali, encontrar o problema e resolver para o jogo contra o Atlético Mineiro. Já encontramos um problema que já vem sendo exposto há muito tempo. Cruzamento da área da esquerda para a direita de ataque, o Lucas Piton pela esquerda é muito frágil. Foi assim que saiu o gol de empate do Cruzeiro no Mineirão com o Zé Ivaldo, né? Em cima do Piton, o Piton não foi assim muito atencioso na marcação, largou o Zé Ivaldo no meio do caminho e o jogador, o zagueiro do Cruzeiro, foi lá, cabeceou para o fundo das redes, onde o Léo Jardim não conseguiu também ter um poder de reação, porque estava também um pouco mal posicionado. Mas, na minha opinião, erro grotesco do lado esquerdo da defesa do Vasco, que é composto por Lucas Piton e Léo Pelé, né? Infelizmente, o gol de empate do Cruzeiro saiu ali, o Cruzeiro com dificuldades de criar, dificuldade de chegar no ataque, e depois do gol, né, chegou 2 vezes com perigo, onde o Léo Jardim salvou o Vasco mais uma vez. Mas é um diagnóstico, né? Encontramos um problema que não pode acontecer contra o Atlético Mineiro. Lado esquerdo da defesa do Vasco, bola atravessada da direita para a esquerda de ataque. Precisa ter atenção, precisa ser ali um ponto a ser trabalhado para as semifinais. E é exatamente isso que serviu o time do Cruzeiro em campo no Mineirão contra o Vasco. Um grande simulado para a gente pegar agora, quem sabe, né, uma vaga na final da Copa do Brasil. Gigante da Colina fica em BH, a gente também já está a caminho da capital mineira para fazer toda a cobertura de Vasco e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. De olho na CBF sempre, porque tá difícil, tá complicado, tá desgastante, tá cansativo, mas a gente sempre vai bater nessa tecla. Então eu peço para você deixar o joinha para dar aquela moral, compartilhar esse vídeo com todos os vascaínos nos grupos de WhatsApp para a gente chegar com esse vídeo nos responsáveis por essa vergonha no futebol brasileiro e, claro, não deixe de deixar a sua opinião lá nos comentários. Fechou? Vou deixar aqui meu Instagram para vocês irem lá para a gente bater 80 mil seguidores aqui, @LinekerCB_Vasco, também no TikTok, também no Kawaii. É esse arroba aqui. Então você tem essas plataformas, corre lá, dá aquela moral, deixa lá o seu joinha nos vídeos, porque é muito importante o nosso trabalho. Ganhar vulto e proteger o Vasco dessa safadeza que é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. De olho, fiscalizando, buscando e, claro, sempre em prol do Vasco. Forte abraço, saudações vascaínas. Agora eu vou deixar com vocês o passo a passo para você ir para São Januário com tudo pago, tá? Sorteio, dia 7 de outubro, domingo que vem, você vai saber se você vai para São Januário com tudo pago ou não. Beleza? Valeu! É o seguinte, você no Caldeirão, você de qualquer lugar do Brasil, pode vir para São Januário com tudo pago pelo canal. É simples, corre lá no Instagram, @você no Caldeirão. O link tá aqui, ó, na biografia. Você vai concorrer a passagem aérea e de volta de qualquer lugar do Brasil, transfer completo, desde a sua casa até o Rio de Janeiro e também de São Januário e de volta para sua casa
alimentação, uma camisa original do Vasco, vai pisar no gramado de São Januário e muito mais. O primeiro ganhador aqui, ó, o seu Valtair, já teve o seu prêmio e agora chegou a sua vez. Não esqueça, @você no Caldeirão lá no Instagram. O link tá aqui, ó, na biografia do @você no Caldeirão. Corre lá que você é o novo ganhador.